Olá, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a criação do nosso primeiro acorde aqui do nosso canal, tá? Então, isso daqui também é a primeira aula do nosso curso de aromatizantes, de aromatização de ambiente, que é essências e produtos, tá? Esse curso é sobre a gente criar fragrâncias florais. E dentro dessa criação de fragrâncias florais, tá, essências florais, a gente vai desenvolver o nosso senso crítico e avaliação e percepção. O que eu quero com esse curso? Eu quero que vocês aprendam sobre a família olfativa floral. Primeiro vocês entendam, esse foi da maneira que eu aprendi, então eu acho mais correto eu ensinar da maneira que eu aprendi do que da maneira que as outras pessoas fazem. Então essa é uma técnica que eu passei para esse desenvolvimento e eu gostaria de compartilhar de forma gratuita aqui no canal e no curso de maneira mais avançada, mas pelo menos um floralzinho aqui para o pessoal do canal e o pessoal do treinamento vai ficar com eles mais complexos, tá? Então, eu entendo que para a gente poder criar um perfume, a gente precisa conhecer primeiro as matérias-primas, primeiro conhecer o caminho para depois a gente poder soltar essa parte criativa, tá? Tem alguns limites que precisam ser respeitados dentro da perfumaria, tá? Na aplicação na pele, mas como essas essências que a gente vai falar é sobre aromatização de ambiente, sobre spray, difusor, vela e água de passar, então são fragrâncias que a gente pode estar usando aí e sem muita preocupação, tá? Primeiro a gente vai aprender a criar os acordes, identificar as notas, para depois a gente poder ir para a parte, depois de um treinamento possível aí, a gente passa mais para o lado de perfumaria. Então esse treinamento é sobre construção de acorde clássico, é um acorde clássico da perfumaria que a gente chama de floral clássico. Então as famílias florais vão ser abordadas nesse conteúdo, certo? Então vamos ao início, sem mais enrolation. Para você que quer fazer o treinamento, o link vai estar na descrição, tá? Então são 3 módulos. Esse módulo de criação de fragrâncias, tá? Que é essa família floral. Depois vai ter aromatização de ambiente e velas aromáticas, tá? E esse bônus que a gente vai dar é converter a fragrância, transformar uma fragrância lipossolúvel em hidrossolúvel, que vai ser lá no final do nosso treinamento, tá? Que vai ocorrer aí durante uns 2 meses aí, até todas as aulas forem liberadas aí na plataforma, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade aí nos comentários e a gente vai conversando sobre. Primeiro, eu sempre gosto de trabalhar com frasco vidro âmbar, tá? Inerte, a qualquer... eu gosto de trabalhar com vidro âmbar, que ele é inerte, aí a gente consegue fazer bastante coisa com ele. Eu tenho 2 volumiometrias, eu tenho de 5, tá? Eu tenho esse daqui de 5 e esse daqui de 10, certo? Mas eu vou trabalhar com esse daqui de 10, porque hoje eu vou fazer esse acorde clássico floral e depois a gente vai brincar com ele um pouquinho, certo? Então vamos iniciar a pesagem. Vamos iniciar aqui, tá? E vamos iniciar a pesagem. E antes de iniciar a pesagem, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de ter um álcool disponível e um papel aqui umedecido em álcool. Por quê? Porque sempre que eu preciso de uma ação rápida para limpar, eu tenho essa ação. Então a gente vai precisar de luva. A luva é descartável, tá, gente? Aconteceu qualquer coisa com a luva, a gente tira e a gente descarta no nosso lixo. Eu tenho ali um lixinho que já tem um saco de lixo com todos os materiais descartáveis, eles vão ser descartados ali para mim não ter problema de contaminação, porque químicos aromáticos eles são bem intensos no ambiente. Isso daí vocês podem ter reclamação de alguém. Esse frasco aqui é um frasco de 10 gramas ou 10 ml, um frasco âmbar inerte aos materiais. A gente vai fazer uma fórmula aqui. Dentro dessa fórmula ela está
a 100%, tá? 100%, e ela tá bem simples de fazer, porque eu coloquei ali sempre assim, 35%, 29%, e converti isso para 10 gramas, certo? Então, assim, o jasmim absoluto é a primeira matéria-prima que a gente vai pesar aqui. E para quantificar 35% dele em 10 gramas, a gente vai usar 3,5. Esse jasmim ele tá a 50%, tá? É uma solução a 50%, ele foi solubilizado a 50% em DPG, tá? É do jeito que eu adquiri ele. Então, eu vou estar usando, exagerei um pouquinho, tá? Mas depois eu tenho cuidado. A primeira dose é aquela dali, né? Então, sempre quando a gente faz esse tipo de pesagem, a gente tem que ter uma métrica. E essa métrica que eu uso é esses números entre o porcentagem e grama. Não sei se está claro, mas isso daqui vai ficar mais simples para vocês, tá? Então, um paninho que eu sempre vou limpando aqui para não ter contaminação com outros materiais. Então, pesamos ali o jasmim absoluto, 35% dele. Agora a gente vai usar uma rosa damascena. Eu não tenho a rosa damascena e eu vou adaptar essa fórmula. Eu vou usar o rosigívico, que é uma base, também é uma base da IFF, e ela é bem usada também para substituir a rosa damascena. E ela é um floral mais branco, tá? Vocês vão sentir um cheiro de floral mais branco, lembra mais pétala. Ele é bem gostoso. Tem gente que sente um frutado nele, eu não sinto esse frutado. Mas é um floral fresco. Dele a gente vai usar 29%. Então, tem duas maneiras de pesar. Ou você vai somando, acrescentando com o que está aqui, ou senão você vai tarando a balança. Eu vou fazer da maneira mais simples que tem, que é tarando a balança. Agora eu vou tarar a balança, tá? Então, eu coloquei 35% do jasmim. Agora a gente vai para o rosigívico, tá? E eu vou fazer outra fórmula depois, que a gente substitui essa molécula aqui, que é uma molécula bem chata de achar. Pelo menos que eu olhei aí com o pessoal, é bem chata de encontrar essa molécula, mas é um floral maravilhoso, tá? Então, ele vai 29, vai 2,9. 2,9 dele. Perfeito, 2,9. Vocês viram que o canudo é mais fácil de pesar? É só você se aprimorar nessa técnica que você vai conseguir. Rosigívico, com sucesso, tá? Segundo item, vamos tarar a balança, taramos a balança, tá? Ó, então, vamos tomando sempre cuidado aqui, porque se vocês ficarem colocando a mão nos químicos e depois colocando a mão nos seus equipamentos, não vai durar muito. Depois está tudo embaçado, tudo comido de químico. Agora a gente vai pro hidroxitronelol, vocês conhecem muito bem, que é um lírio do vale. Ele é um pouco mais sutil do que esses outros materiais que a gente estava trabalhando aqui. E talvez se você esteja pesando nessa ordem que estou falando para você, você vai sentir ele bem fraco. Porque as outras moléculas, a gente já tem um estresse olfativo, né, na nossa mucosa, e depois a gente já consegue sentir ele um pouco mais fraco, quase imperceptível, mas ele vai ficar bem interessante aqui na nossa fórmula. Ele vai ser 25%. 25%. Ó, essa daqui é uma técnica chamada técnica do transbordo, onde eu coloco o material inclinado, o canudo inclinado, e depois só vou gotejando aqui dentro. Eu vou gotejando até aproximadamente o que eu preciso, que é 2,5, então a 2, depois que chegar 2 gramas aqui na balança, eu paro. Parei, chegou 2 gramas, agora eu só completo, ó. Solto lá em cima, ó, pipetando, gente. Isso daqui é técnica. Se você tiver dificuldade para fazer isso, você pode cortar o canudo, tá? Eu não gosto de cortar o canudo porque, dependendo do frasco, eu tenho mais profundidade. Então, a gente já colocou o nosso hidroxitronelol, certo? Pesamos ele aqui. Vamos tarar também a balança. A gente agora vai receber o Edione, que todo mundo adora Edione, né? Vocês adoram Edione. E faz todo sentido aqui, porque o Edione, ele traz um lado mais leve para nossa formulação, mas ele também tem
um lado amadeirado que eu gosto do Edione, né? Um floral amadeirado, ele tem esse lado de jasmim, mas não esse lado mais animálico do jasmim. Tá? Então a gente vai usar dele aqui 10%, que vai ser 1 grama dentro da nossa formulação, certo? Opa! Maravilha! Perfeito. E agora vai entrar 1% do BHT, tá? O BHT, o meu BHT, ele ainda está solubilizando ali. Como que eu faço para usar o BHT? Eu pego o BHT e faço uma solução em DPG. Porque eu consigo colocar ele aqui, eu não perco muito tempo, tá? Senão aqui, se eu colocar cristal aqui, até ele dissolver, eu não consigo usar... eu preciso de mais agilidade, eu preciso de mais rapidez aqui, um processo mais robusto, tá? Então, eu sempre deixo ele homogeneizando. Então, ele vai estar em forma de... Ele sempre vai estar em fórmula de líquida para mim, tá? Então, vocês também criem essa técnica de vocês deixarem em forma líquida, tá? Eu vou adicionar ele depois, só pra gente não ter... ficar muito parado nesse vídeo, certo? Então, vamos lá. Ó, coloquei aqui. Homogeneizei. E aí eu vou fazer esse processo mais 3 vezes hoje, tá? Vou homogeneizar ele mais 2 ou 3 vezes, esse material, e a gente vai ter ele muito bem homogeneizado, certo? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, dessa formulação, eu preciso dar um lote para ela, certo? Então, eu tenho aqui todas essas informações, aí eu vou colocar aqui, ó, matéria-prima que foi usada. Jasmim, lote. E aí eu vou colocar o lote do jasmim. E eu vou colocar assim por diante o lote de todos os materiais que eu recebi aqui, tá? Não onde que eu tenho esse lote, ou no frasco ou no laudo do fornecedor. O fornecedor entregando o laudo para vocês também vai vir com o lote aqui. E no lote você vê o prazo de validade deles, certo? Ó, gente, a luva. Acabou, não tenho mais contaminação aqui. E aí, tanto a rosa damascena quanto o hidroxitronelol, todos esses materiais aqui, eles são dessa maneira que a gente vai organizar aqui a nossa fragrância. E ela vai receber um lote. Hoje é dia 12/7/2025, certo? Então, essa daqui é o número 1 que a gente fez. Então, a gente pode colocar aqui um lote 01/12/7/2025. E a gente vai fazer uma etiqueta para esse carinha aqui, vai colocar isso, ó. A gente vai colocar floral, clássico, versão 1, e aí a gente vai colocar a data. E no nosso livro também a gente vai colocar o número da página, tá? Então vocês colocam sempre o número da página. Página 1, página 2. Porque vocês têm que vir aqui nesse histórico. Isso é falando de caderno. Agora, de planilha, vocês podem organizar na planilha e vocês colocam todas essas informações todas na planilha aqui para vocês poderem se organizar, certo? Agora a gente vai pesar a segunda versão. Depois da segunda versão a gente vai fazer 2 aplicações em álcool, em uma formulação ali com álcool, propileno e água, que é a fórmula do aromatizante. A gente vai fazer essa formulação com água, propileno e álcool para a gente poder identificar as matérias-primas ali e ver qual que faz mais sentido para a nossa aplicação, tá bom? Então, para quem está acompanhando pelo YouTube,
Obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência. Uma ótima jornada perfumada para vocês.